A partir de agora, a Rádio Assembleia entra em conexão com a Rádio Senado para transmissão ao vivo. Está no ar pela Rádio Assembleia em discussão. Henrique Pereira. Álvaro Luiz. Maravilha, muito bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua Rádio Assembleia o seu programa Em Discussão. O programa Em Discussão é uma produção do Departamento de Radiojornalismo da Assembleia Legislativa, com a apresentação desse amigo de vocês, Henrique Pereira, ao lado de Álvaro Luiz. A produção é dela, Leda Lima. Operador de áudio, ele, Edivaldo Azambuja. Edição de áudio com Edivaldo Azambuja e Adilson Carlos. Mídias sociais, Diogo Oliveira. Coordenação do rádio, Gregório Dantas. Diretor técnico, ele, Fernando César. Subdiretor de Rádio e TV, jornalista Juraci Filho. Diretora adjunta de comunicação, Glaucione Pedroso. Diretora de comunicação, a jornalista e competente Jaqueline Riuli. Presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. Você está convidado a acompanhar o nosso programa na frequência 96.9, que é a nossa rádio Assembleia, e também pelo YouTube, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Nosso programa vai pelo YouTube também no mesmo momento. É só colocar Rádio Assembleia Maranhão. Então você vai estar acompanhando o nosso programa em discussão. Ao meu lado, o médico Dr. Valbert Alves Batista. Já vou dar o bom dia para o Álvaro Luiz. Ele é clínico geral gastroenterologista, endoscopista, médico regulador do CIRAM, médico endoscopista do Hospital Universitário HU UFMA e sócio efetivo e co-coordenador no Maranhão da Organização Brasileira de Doenças de Crohn e Colite. Se eu estiver errado, já ele me corrige, Dr. Valbert. Álvaro Luiz, boa tarde, prazer imenso falar com você, Álvaro. Bom dia. Bom dia, rapaz, que negócio de boa tarde. Bom dia. Um abraço, Henrique, um abraço a você, um abraço aos amigos que acompanham a programação, mandar um abraço especial para os amigos de alguns bairros, em especial você que está no Quatraque, alô, Quatraque, você que está no bairro do Renascença, vamos juntos, e a gente vai aproveitar e bater um papo, na verdade, com o Dr. Valbert, que é gastroenterologista também, e trocar algumas informações e nesse papo descontraído, tentar colaborar com você, ouvinte. Bom dia. Bom dia. Dr. Valbert, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da Rádio Assembleia. A Assembleia Legislativa, inclusive fui eu que tive a felicidade de fazer a matéria com o senhor. Ela fez o Maio Roxo, a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa, a qual o senhor também é lotado aqui nesta casa como médico, competentíssimo médico, e fez esse Maio Roxo. E o que são essas doenças inflamatórias intestinais? O que o senhor pode falar um pouquinho para a gente de um problema que tem afetado a vida de muitos brasileiros e tem tirado qualidade de vida? Diga-se importante destacar isso. Bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui na Rádio Assembleia. Bom dia, Henrique, bom dia, Álvaro, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Da Rádio Assembleia. Mandar um abraço para a doutora Jaciara, que está nos acompanhando também, sim, a diretora sim. adjunta, quem foi que nos conseguiu o seu contato e a sua entrevista. É isso, então obrigado pelo convite. Foi uma honra participar do Maio Roxo organizado pela Assembleia Legislativa, uma iniciativa muito importante da Assembleia, abordar esse assunto que vem sendo tão importante, porque as doenças inflamatórias intestinais são um conjunto de doenças de cunho inflamatório, como o próprio nome já diz, representadas principalmente por duas entidades, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que ainda são muito pouco conhecidas entre a população geral e inclusive entre os profissionais de saúde. O que chama a atenção da gente é que a prevalência, ou seja, a frequência dessas doenças, vem aumentando muito ao longo dos últimos anos e elas têm repercussão importantíssima na qualidade de vida dos pacientes. Portanto, qualquer ação que vise o diagnóstico precoce e ao início precoce do tratamento dessas doenças é extremamente válido. Álvaro Luiz, pois não. Doutor Valbert, o microfone. Doutor Valbert, eu queria, antes de desenvolver um pouco mais sobre... Eu queria que o senhor falasse um pouco o que faz o gastroenterologista, para o nosso ouvinte mais jovem, vamos dizer assim. Em que nível do corpo, em que estrutura do corpo, quais as estruturas do corpo ele atua? Perfeito. O gastroenterologista é um clínico, né? Isso. Então, após a formação de médico de 6 anos, sim, o gastroenterologista faz uma residência de 2 anos em clínica médica geral. Depois da residência de clínica médica geral, ele faz mais 2 anos em gastroenterologia clínica. 10 anos.
Isso, então são 6 anos de graduação, mais 4 anos de residência para ser o gastroenterologista clínico. E aí depois ele pode seguir também, pode fazer a patologia ou pode fazer endoscopia digestiva, e eu acabei optando por fazer mais uma residência depois da gastroenterologia em endoscopia digestiva. Só mais 2 aninhos, né? 12, né? É, por aí. Só mais 2 aninhos, 12 anos direto de estudo. E aí, o gastroenterologista, então, ele é responsável por diagnosticar e tratar, além de prevenir, obviamente, as doenças que estão relacionadas ao trato digestivo, desde a boca até o canal anal, então boca, esôfago, estômago, duodeno, intestino fino, intestino grosso, e ainda as glândulas anexas, né, órgãos anexos ao trato digestivo, que participam também da digestão, como fígado e pâncreas. Para o ouvinte que acompanha a programação, quer dizer, há um leque altamente extenso para o doutor atuar, né? Vai boca, vamos dizer assim, nisso, né? Sim. Questão do ânus, aí pâncreas, o senhor falou pâncreas, quer dizer, para os senhores, né, em termos de estudo, quer dizer, é uma complexidade muito grande, né? De órgãos e estruturas para desenvolver o conhecimento, né, doutor? Sim, sem dúvida, e com múltiplas manifestações, né? Manifestações. E né? relações entre um órgão e outro, que aí produzem quadros clínicos bem complexos. Álvaro Luiz, me permita, porque Fica à vontade. nessa mesma linha a gente vai aqui norteando, o senhor fala de 2 doenças, inclusive o senhor é sócio efetivo e co-coordenador do Maranhão da Organização Brasileira da Doença de Crohn e colite. A colite eu juro que eu já ouvi falar, mas a doença de Crohn não. Me traduz um pouquinho, já nessa mesma linha que o Álvaro colocou, do trabalho do gastro, o que são essas 2 doenças? Pois bem, a doença de Crohn, de fato, é um pouco menos conhecida, ou bem menos conhecida, na verdade. Crohn é o nome do cirurgião americano que mais se destacou na descrição dessa doença lá no início do século XX, por volta de 1930, 32, nos Estados Unidos. E aí a doença foi batizada com o sobrenome dele, né? E retocolite, a gente tem uma distinção entre as duas, porque a doença de Crohn, ela acomete todo o trato digestivo. Ela leva a repercussões em todo o trato, desde aftas graves na cavidade oral até doenças anorretais, como fístulas anorretais, fissuras graves, passando por todo o trato digestivo, esôfago, estômago, intestino fino e intestino grosso. Então é uma doença que acomete todo o trato digestivo. Em contrapartida, a retocolite ulcerativa é restrita ao intestino grosso e reto, né? E isso não quer dizer que ela seja menos grave. As duas entidades podem ter manifestações bastante graves. Álvaro Luiz, por favor. A gente está destrinchando aqui com o Dr. Valbert essa questão gastro, né? Para o amigo que acompanha a programação, Dr. Valbert Batista aqui com a gente, entre o seu campo de atuação, a questão da gastroenterologista. Agora, doutor, dê uma orientação assim, porque a gente vai, na verdade, a gente vai bater um papo com o senhor e aprender, o senhor vai dando uma aula pra gente. E nós, como repórter, eu e o Henrique Pereira, geralmente a gente explora aqui o entrevistado em termos de conhecimento. Nós vamos chegar no São João agora, né? São João, de uma certa forma, manifestação cultural, existem algumas comidas, e a gente tem aqui a questão da pimenta e a bebida e tal. Essa questão do fígado, qual a orientação que o senhor daria para o nosso ouvinte em termos de cuidado nessa etapa aí? Em relação, por exemplo, às vezes é pimenta, né, Henrique? O pessoal bota em coisa, naqueles pratos mais, né? Um camarãozinho, vatapá, e muita cerveja, muita cachaça. Qual a orientação que o senhor daria logo em tempo de futuro para o São João? Perfeito. Desculpa aí que eu estou falando muito aqui em cima. Os sintomas mais frequentes relacionados à alimentação, na verdade, quase sempre eles têm sua gênese no estômago. Inclusive alguns que a população geral atribui, alguns sintomas que a população geral atribui ao fígado. Então aquele mal-estar, aquele empachamento, refluxo, regurgitação, eles são sintomas relacionados, boca amarga, são sintomas que podem estar relacionados ao estômago, na verdade. Isso. As lesões hepáticas, as lesões do fígado, elas estão mais relacionadas à cronicidade das agressões. Então, o consumo de álcool no final de semana de São João, ele vai agredir muito mais o estômago do que o fígado.
entendeu? Mas o consumo crônico, diário, de grande quantidade de álcool, aí sim, ele leva a consequências no fígado mais importantes. Quer dizer, nós leigos como eu, que não tenho conhecimento científico que o senhor tem, faz essa interpretação errada. Exato, Certo. Exatamente. Mas então, em termos de conselho, nesse aspecto aí da bebida, né, bom. Perfeito. Tem a questão da idade, o senhor tem algum diferencial em termos de estrutura orgânica, fazer mais mal para o mais novo, para o mais velho, Sim. ou não? Ou independe? A respeito dessas questões orgânicas quanto ao consumo de álcool, a principal distinção se faz entre homens e mulheres, na verdade. Cientificamente. Exatamente. As mulheres são muito mais sensíveis a uma quantidade menor de álcool e elas têm uma tendência maior, inclusive, a se tornarem, a desenvolverem a adicção, né, o vício por álcool, além dos efeitos deletérios do álcool serem mais intensos nas mulheres, tanto os de fígado quanto os de forma geral. Quanto à idade, obviamente, quanto mais velho mais perigoso, a pessoa que consome o álcool, mais ele tem menos reserva, né, e o consumo de álcool, qualquer dano ali vai produzir maior repercussão. Só fazer uma pergunta, vou passar para o colega Henrique. Perfeito. Agora, doutor, em termos de, por exemplo, pessoas que têm problemas com pâncreas, o que o senhor diria para esse público aí? Qual tipo de situação que leva a gerar esse tipo de problema para indivíduos, em termos de mundo e pessoas que acompanham a gente, que tem problema de pâncreas? Qual a orientação que o senhor daria em termos de caminhar, de seguir na vida? Perfeito. Então, o senhor podia dar alguns exemplos, inclusive, de algumas situações, assim, né? Sim. O etilismo é muito deletério, muito ruim para o pâncreas. Etilismo, né? O consumo crônico de álcool pode levar à doença pancreática crônica, e com repercussões importantes. Hábitos de vida não saudáveis, obesidade, uma dieta rica em gorduras e alimentos ultraprocessados também podem levar à infiltração gordurosa do pâncreas, que hoje a gente vem estudando bem mais, e às vezes o desfecho é similar ao de um paciente que consome grandes quantidades de álcool, mesmo que ele não consuma grande quantidade de álcool, apenas por causa de hábitos de vida pouco saudáveis em relação a alimentos e a obesidade e sedentarismo. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Valbert Alves Batista, ele é clínico geral e gastroenterologista, está aqui conosco, endoscopista também, faz endoscopia. Dr. Valbert, uma das questões que hoje afeta muito a vida do brasileiro é a questão do intestino preso. Tem muita gente, ou intestino solto, como muita gente costuma dizer. O cara tem uma diarreia constante ou não consegue ter uma vida saudável no aspecto, a barriga está estufada, a pessoa tem muita dificuldade. O que recorre a isso? Isso é comum no brasileiro. Como é que o senhor poderia colocar essa situação? A constipação, que é o intestino... Constipação. Essa que é a palavra. Que é o intestino preso, é muito comum, é extremamente comum, inclusive é bem mais comum do que a diarreia crônica, né? Que é quando o paciente tem ali múltiplas evacuações por um longo período. Às vezes, quando a pessoa tem diarreia constante, normalmente já está ligado lá com a vesícula dele. Não tem alguma coisa a ver isso daí? Às vezes... Ou não tem vesícula também. Isso. Quando o cara perde a vesícula, se dando para comer gordura, é um tiro. A retirada de vesícula pode produzir sintomas de intestino solto. Mas vamos voltar à constipação. Sim, a constipação é extremamente comum, é uma das queixas mais comuns no consultório do gastroenterologista. E a principal causa dela é de cunho funcional. Ou seja, o nosso intestino é um tubo inervado que produz propulsão das fezes adiante para que elas sejam eliminadas através do reto. Quando essa propulsão está diminuída, ou porque a musculatura está produzindo pouco movimento, ou porque o conteúdo do intestino está muito difícil de ser mandado para frente, a gente tem uma constipação que a gente chama de funcional. Ou seja, não há nenhum substrato numa biópsia ou num exame de imagem que mostre alteração, é uma questão simplesmente de funcionamento da máquina ali do intestino. Então a gente tem que se cercar de uma série de hábitos que facilitem a atividade normal do intestino, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, primeiro, hidratar muito bem essas fezes. Quanto mais moles elas tiverem, mais elas vão escorregar para frente. Esse é o princípio. A alimentação Consumo de líquido. A gente recomenda que as pessoas consumam em torno de 35 ml por quilo por dia de água. Então eu aqui, Henrique Pereira, 92 quilos. Isso.
Então eu teria que basear 30 vezes 90, mais ou menos. 2.700. Exatamente, olha só, 2.700, 2.700 ml de água por dia. Mas como eu tenho problema de riso, eu já tomo 3,5, então tá tudo em casa. Tá bem, pro intestino está bom então. Tá bom. E aí, não, isso eu tô chutando aqui, tá, gente? O meu caso, tá? Mas como eu tenho problemas de rins, cálculo renal, e aí meu urologista já disse pra mim. Já recomendou. Acima de 3 quilos, pra baixo tu tem dor de cabeça. Isso, então consumo de bastante líquido, fibras, então as fibras elas ajudam na formação do bolo fecal ali, auxiliando na formação do bolo fecal e na retenção de líquido pelo bolo fecal. Então se forma um bolo fecal mais hidratado, isso facilita a propulsão através do intestino. E a atividade física. A atividade física é um grande estímulo ali à atividade motora intestinal, facilitando a propulsão das fezes. Álvaro Liz, por favor. Liga o microfone. Liga o microfone. Ele desliga automático. Doutor Valbert Batista, explorar o senhor aqui mais uma vez aqui em termos de orientação. Eu estou vendo aqui nas estruturas de compõe o intestino, boca, pâncreas, fígado. Estou vendo aqui a questão do duodeno. E eu estava vendo aqui uma relação no meu celular, sintomas comuns da úlcera duodenal, que eles chamam assim de forma, duodenal. Aí tem dor abdominal em queimação, arrotos frequentes, intolerância a alimentos, perda de peso, perda de apetite. Essa detectação desse problema no duodeno do indivíduo, como é que ele se dá na prática? Eu estou lá em casa, eu vou visitar o senhor, aí o senhor... Eu estou dando um exemplo simbólico para o senhor orientar o ouvinte. Aí, como é que é feito essa confirmação que é no duodeno essa questão aí? Perfeito. Hoje, o principal exame que a gente lança a mão para esse diagnóstico é a endoscopia digestiva alta. Endoscopia digestiva alta. É caro esse exame, doutor? Não, no Brasil é um exame que se popularizou bastante, então os preços diminuíram. É a endoscopia convencional, na verdade. Já fez, Zambuja? Endoscopia? Já. É facinho, rapaz. É tranquilo. Eu tinha um medo lascado, Álvaro. Tinha um medo lascado de fazer endoscopia, o cabo vai mais frouxo que tinha no mundo era eu. O senhor fui lá, foi só um tapa. Quando eu voltei, a Cinderela já tinha dormido, o exame já tinha feito, o mundo já tinha se acabado. Senhor. Não senti nada. Nada. E minha esposa dizendo o tempo todo pra mim, calma que você não tá. E eu vou engolhar, que esse bicho é grande, mais ou menos um tubinho disso aqui. Eu vou morrer, não sei mais o que. Não vi, foi nada. Ó. Hoje é um exame que nem uma Cinderela. Seguro e confortável. E aí ele consegue acessar e avaliar o esôfago, estômago e o duodeno, que é a primeira porção do intestino fino. Então o aparelho de endoscopia ele consegue passar pelo estômago e alcançar até a segunda porção, a segunda parte do duodeno. Aí tem uma das características, a perda de peso aqui também, que ela apresenta aqui, né, doutor? Isso, a doença ulcerosa péptica, que é o que a gente está falando, que é a úlcera. Ela pode levar a perda de peso também, mas o principal sintoma é dor abdominal. Pode haver sangramento também, perda de sangue nas fezes ou vômito com sangue. Tudo mas são características para os senhores, né, que são médicos, têm conhecimento científico, né? Exatamente. Agora, essa úlcera, qual só por curiosidade aqui, depois eu retorno para o Henrique, quais são fatores que levam a isso? As principais causas de úlceras são infecção por H. pylori e consumo de anti-inflamatórios não esteroidais. H. pylori, né? H. pylori é uma bactéria que a gente contrai através de água e alimentos contaminados, certo. Ou seja, pela boca, e ela se aloja ali no estômago, causando inflamação e úlcera também. Além disso, ela é a principal causa de câncer de estômago. Então a bactéria provoca efeitos no revestimento do estômago que vão dar gatilho para que o processo de formação de um tumor gástrico se inicie. Uma bactéria gera o início, nesse caso. Exatamente. Né? A H. pylori hoje no mundo é a principal causa de câncer de estômago. Uma doença infecciosa que pode ser detectada e tratada, abortando esse processo. E os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles têm como objetivo diminuir a dor e a inflamação de uma forma geral, mas como efeito colateral, eles atacam o estômago, digamos assim, diminuindo as barreiras de proteção que tem no estômago contra o ácido que ele próprio produz. Então o anti-inflamatório inibe como efeito colateral aquilo e
tornando a mucosa gástrica suscetível à ação do ácido e à formação de úlceras. Agora, doutor, a entrevista boa é assim, ela passa muito rápido. Nós estamos pegando aqui uma aula, né? Porque nós não somos da área médica, nós somos repórteres, mas a gente está explorando o senhor para passar para o ouvinte. Repórter é coisa grande. Então a gente espera contribuir com o ouvinte, né, Reiki? Só para tranquilizar a população. É porque as pessoas ficam com medo, né? Meu Deus do céu, eu tenho constipação, eu tenho H. pylori, eu tenho problema. É tratável. Sim. Se procurar um médico. Isso. A pessoa certa no local certo. E as complicações são preveníveis. A gente já tem preveníveis, exames, né? já tem protocolos. Como sofrer. Exatamente. Você não tem como sofrer. Porque eu vejo o sofrimento muito de pessoas que poderiam ser resolvidas. Nada de um bom médico. Né? É um bom médico, um bom sistema ali preparado, né, para acolher essa demanda. O médico sozinho não faz milagre. Tem que ser mais acessível, né, à população. Mas as pessoas têm condição tranquilamente de ter saúde, ter qualidade de vida e Sim. voltar a uma vida. É muito sofrimento a pessoa com problema. Álvaro, gostaria de fazer mais alguma pergunta, Aldo? Eu queria mais uma só, porque eu estou vendo aqui, como eu não tenho conhecimento, eu tenho que puxar aqui, doutor, como pesquisador e explorar o senhor. Eu gosto de usar muito esse termo, explorar em termos de conhecimento. Eu estou vendo aqui que o câncer no pâncreas tem chances de cura. Comente um pouco para o nosso ouvinte que de repente esteja numa situação de alguém ou de algum familiar dele. De esperança aí, na questão do câncer de pâncreas. No pâncreas. Perfeito. O prognóstico do câncer de pâncreas, ele é calculado, sobretudo quando a gente... em relação ao tempo de diagnóstico. Então, quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de pâncreas, maior a chance de cura. O câncer de pâncreas ele pode se comportar de formas distintas, mas ele só produz sintomas quando ele já está bem avançado. De forma geral, o que a gente tem que te recomendar é o consumo moderado de álcool, porque é um fator de risco importante para o câncer de pâncreas, que ele leva a pancreatite crônica e câncer de pâncreas. E nos pacientes que têm familiares de primeiro grau com neoplasia de pâncreas, acompanhar com o gastroenterologista para fazer os rastreios de neoplasia. Acompanhar, né? Exatamente. Agora, comida remosa, tem esse negócio de porco não tem nada a ver, não? Não, isso aí é folclore. Isso é folclore, né? Que isso possa levar. Não. Camarão. Não, a não ser que tenha alergia, você pode consumir à vontade. Alergia mata. Se já tiver alergia com camarão, tira o só. Aí ele mata. Mas, fora isso, tudo é lenda. Sim. Tá pode bom, então. consumir. Beleza, então. Mais algum detalhe sobre o maio? Agradecer muito. E a campanha do Maio Roxo, né? Que as Fala pessoas, mais um pouquinho, professor. Só para essa campanha que está se desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa. Isso, a gente está finalizando o Maio Roxo, que é o mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então eu só queria falar um pouquinho sobre os sinais de alerta. Pois não. Na presença desses sinais de alerta, busque um gastroenterologista para investigação. Dor abdominal recorrente, aquela que vai e volta sem um motivo aparente. Diarreia crônica, que é aquela que persiste por mais de 3 a 4 semanas. Perda de peso injustificada, febre, perda de sangue nas fezes. Então esses são sinais de alerta que podem estar relacionados a um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então busque um gastroenterologista para investigação. Maravilha. Obrigadão aí, doutor Valber. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Isso aqui foi só uma deixa que a gente está dando. Um aquecimento. Por causa do tempo, né, doutor Valber? Agora, o importante é que todos procurem o seu gastro, tá? Procurem o seu médico para... a pessoa correta é o médico. Quem vai te ajudar no coração é um cardiologista, quem vai te ajudar no teu estômago, região do estômago é o gastro e assim sucessivamente. Doutor Valber, muito obrigado. Qual é a sua idade, doutor Obrigado, Valber? Qual é a sua idade? 35. O senhor é de São Luís, né? Sim, de São Luís. Mande um abraço aí para algum amigo seu médico que está escutando a gente, para você mandar para ver rapidinho, para fechar. Perfeito. Eu mando um abraço para a equipe aqui de gastro da Assembleia Legislativa, o doutor George e a doutora Emanuela, que trabalham comigo lá. Maravilha. Show de bola. Equipe formada. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Valeu, doutor Valber. Sucesso. Obrigado. A nossa Luiz. Ledinha vai levar o senhor agora. A gente agradece muito a sua participação. Muito obrigado aqui ao nosso programa em discussão aqui pela sua Rádio Assembleia. Por favor, Leda. Aí já nós vamos já começar a nossa segunda entrevista. Doutor Valbert, né? Doutor Valbert, muito obrigado. Sucesso. Que Deus abençoe o senhor. Uma aula, né, Henrique? Doutor, tá doido. Doutor Valbert Alves Batista, gastroenterologista. Se deixar o celular, complica. E a chave do carro. Dê pra Zambuja que ela dá uma volta na praia no seu carro, doutor. Nosso querido Zamba. Brincadeira, Zamba. Grande profissional. E a nossa segunda entrevista, Álvaro, que nós vamos fazer é com o doutor Aristide Lobão, ele que é consultor legislativo aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos tratar sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? O efeito, né? Porque muita gente está falando só sobre a situação
da necessidade que as pessoas têm de doações. Inclusive a Assembleia está com uma campanha até boa, o dia né? 14 de junho. Tem uma campanha aqui desenvolvida para levar cobertores, fraldas, material descartável. Só que o Rio Grande do Sul está enfrentando um problema também econômico, porque o Estado está, podemos dizer assim claramente que ele está devastado. A situação econômica do Rio Grande do Sul é caótica. Gente, vamos pegar assim, um exemplo bem claro aqui. O Maranhão não enfrentou esse problema, não passou por uma crise dessa, mas a gente enfrenta um série de problemas econômicos, pessoas desempregadas, pessoas que estão necessitadas, sem moradia, hospitais, uma série de coisas. Não é só o Maranhão, Pará, o Piauí, o Ceará, todos os estados estão enfrentando dificuldade. Agora imagine você enfrentar uma dificuldade que essa, e não é só o Brasil também, Álvaro, o mundo todo está enfrentando esse problema. Então, essa questão econômica, ela vem ser tratada aqui conosco. O doutor Aristides está chegando aqui conosco e vai conversar aqui dentro do nosso programa em discussão. A gente vai agradecer. Álvaro Luiz, por favor, você pode ficar fazendo... Deixa eu lhe cumprimentar. Para o nosso ouvinte, né, hoje nós, com a participação do nosso colega, que a gente chama popularmente, carinhosamente de Zambuja, nossa Zambuja, e nós 2 entrevistados. O tempo um pouco mais curto para os nossos entrevistados, mas de qualquer forma, vamos tentar trazer colaboração para você que acompanha o programa, na capital e demais cidades, pelo mundo, através das redes sociais. Você que é ouvinte sabe que o Brasil todo, em especial, tem comentado sobre a questão dos irmãos, vamos denominar assim, do Rio Grande do Sul, a tragédia, e essa tragédia ela tem vários reflexos. E eu pedi a colaboração de um consultor muito conceituado aqui na casa, doutor Aristides, que eu chamo carinhosamente, né, de Aristides, torcedor do Motoclube, motense, né, irmão. O moto não ajuda. E vamos bater um papo aqui sobre a questão do Rio Grande do Sul. Não precisa não, doutor Aristides. Não, que nada. Nós sabemos que as chuvas, o El Niño, são elementos aí que estão nesse contexto, a questão estrutural, mas nós vamos falar um pouco sobre a situação. Eu queria que você também interagisse com o doutor Eu estava falando Aristides. agora há pouco, doutor Aristides, assim, que todos os estados da federação enfrentam crises econômicas, desemprego, o próprio país não vem atravessando um momento bom. Agora eu fico me imaginando como é que está a situação econômica do Rio Grande do Sul. A população, o governo do Rio Grande do Sul, com uma pancada dessa. Não foram muitos dias, mas o estrago, agora que a coisa está baixando a água, a coisa está melhorando, o Rio Guaíba. Como é que é essa situação? O que o senhor pode passar para a população que está nos acompanhando a questão econômica no Rio Grande do Sul? Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Henrique. Boa tarde ao amigo aí, a Zambuja, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, antes da gente entrar nessa questão econômica, é bom a gente lembrar que os últimos dados atualizados lá do Rio Grande do Sul dão conta de 169 mortes. Ainda existem 56 pessoas desaparecidas, são 581 mil pessoas desalojadas que saíram das suas casas e muitas delas, no caso, não tem nem perspectiva de voltar para casa porque não sabe nem se a casa ainda existe. E tem também uma quantidade muito grande de animais, de cachorro, gato, galinha, porco que desapareceram, que morreram, animais de estimação, enfim. Antes desse contexto econômico, né, existe também toda uma tragédia aí humanitária. Existem já muitos especialistas aqui dando conta de talvez essa tragédia natural que aconteceu no Rio Grande do Sul, talvez seja a maior que o Brasil já enfrentou em toda a sua história. Que eu conheço. Devido ao número de pessoas mortas, pessoas desaparecidas, devido aos estragos que aconteceram na economia. Tem gente que compara até com o furacão Katrina, que praticamente destruiu o estado de New Orleans, nos Estados Unidos, a cidade de New Orleans, no caso. Bem, quando a gente fala de questão econômica, é bom a gente ter em mente o seguinte, que o Rio Grande do Sul, em termos de economia, é um estado extremamente importante para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul ele contribui com 6,5% do PIB brasileiro. 6,5% do PIB brasileiro é de responsabilidade do que o Rio Grande do Sul produz.
E não é pouca coisa. E a gente está falando aqui de um estado que, no começo do ano, Henrique, e tinha uma perspectiva de crescimento interno de 3,5%. E essa situação é tão avassaladora que hoje o que os órgãos de estatística já estão apontando que a economia do Rio Grande do Sul, ao invés de crescer 3,5%, ela vai encolher 2%. Por aí você vê o impacto que isso representa na economia do Estado. Ao invés de crescer 3,5%, que era a perspectiva no começo do ano, agora a previsão é que ela encolha 2%. E isso, obviamente, vai ter um impacto no PIB nacional. Já tem muitas consultorias de economia, especialistas apontando que talvez o crescimento do PIB do Brasil, que estava nessa perspectiva de ficar entre 2,5% e 3% no final do ano, já não alcança esse valor por conta da situação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado importantíssimo para o país. A gente está falando de um estado que é um celeiro da nossa economia em termos de agricultura. O Rio Grande do Sul ele é responsável por 12,6% do PIB agrícola do país. E a agricultura do Rio Grande do Sul está praticamente toda devastada. É uma situação muito difícil, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o país como um todo. Agora, tem condição de se recuperar? E qual o prazo, doutor Aristides, para se recuperar um Rio Grande do Sul desse? Qual é o montante que precisa ser investido? Porque eu acho que financeiramente eles não têm orçamento para isso. Não, somente só a União precisa. Somente o estado do Rio Grande do Sul, claro que ele não pode, somente com as suas próprias pernas, digamos assim, se reerguer. Mas o que muita gente já está pontuando, Henrique, que a própria União já está se falando em um pacote de medidas para o governo do Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, no caso, em torno de mais ou menos 51 bilhões de reais. Aí, nesse valor, você tem aí a questão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, que foi suspenso pelos próximos 3 anos. É o mínimo. É o mínimo, vai ser suspenso pelos próximos 3 anos. Você tem aí fora isso, você tem aí investimento em habitação, que o governo federal já prometeu construir várias casas e comprar também casas de pessoas que querem vender para tentar abrigar as pessoas novamente. Antecipação de Bolsa Família. Enfim, é um pacote de 51 bilhões de ajudas para tentar reerguer a economia do Rio Grande do Sul. Esse ano. Tanto é que já se pensa em chegar ao final do ano. Infelizmente, aquela questão do arcabouço fiscal que o governo federal estava prometendo para 2024, tentar zerar o déficit primário no país, já é uma coisa que já está sendo discutida, porque não tem como você pensar em política fiscal agora sem levar em consideração a situação dramática que está o estado do Rio Grande do Sul. Então esse equilíbrio fiscal que o governo tanto busca, pelo menos zerar o déficit primário da economia para 2024, já foi para o espaço por conta dessa situação, desse pacote de ajuda, no caso, que a União vai dar para o estado do Rio Grande do Sul, que é lógico, tem que acontecer, não tem como. Álvaro Luiz. Doutor Aristides, eu tive dando uma olhada um pouco mais cedo aqui no nosso sistema de computação sobre a questão do efeito em alguns pontos no Rio Grande do Sul, e depois eu quero ouvir o senhor. E eu vou passar para o ouvinte do que eu li e vou jogar para o senhor, que tem um conhecimento, é um homem de formação, tem um estudo científico sobre o tema, na área da economia, para o senhor fazer uma reflexão para a gente. Lá no material que nós tínhamos, dizia o seguinte, eu digo nós aqui, no nosso sistema de produção aqui da casa, do Complexo de Comunicação, pontua-se esses seguintes elementos: possibilidades, risco de perda, isso lá no Rio Grande do Sul. Para você que está acompanhando o programa, eu vou fazer e vou jogar para o doutor Aristides. Risco de perda de aproximadamente de 4 a 8% da produção nacional de soja. Isso lá. Veja só o universo que é colocado, de 4 a 8% da perda da produção de soja, isso em nível nacional. Quer dizer, chega quase a 10%. Eu estou reproduzindo o material que eu li para passar para o doutor Aristides. Aí também no material, fala do impacto no plantio de grãos da safra 2024 e
e 2025. Nós estamos aqui no Nordeste, mas nós sabemos que lá no Rio Grande do Sul tem uma produção de grão forte. E essa perspectiva nesse plantio de grãos 2024-2025 teria início no terceiro trimestre de 2024. Com essa chuva, então, acho que já perturbou por lá. Né? Então já dificultou. Aí tem mais 2 pontos que para mim fazer minha observação e jogar para o senhor. Para aí o senhor ficar com vontade para o senhor comentar. Aí no terceiro ponto do material que foi divulgado para o Brasil, falava-se que da questão das pastagens que foram prejudicadas pelos alagamentos, do que impactam na produção do leite. Quer dizer, já é outro elemento aí. Quer dizer, se as pastagens estão com dificuldade, entra no leite e isso tem um reflexo no Brasil. Aí ele fala no setor de serviço, né, do fechamento temporário. Você liga a televisão, você vê várias partes lá com a água lá em cima, 5 metros, 6 metros, sei lá quantos metros tem lá. Aí vai para a infraestrutura, prejudicando, a área de siderurgia, que tem um impacto importante, a questão das telecomunicações internas, e deve ter também lá, de uma certa forma, e a questão do varejo e do elétrico. Desse pacote todo, doutor Aristides, o que o senhor poderia comentar para mim nessa situação de dramaticidade lá no Rio Grande do Sul? A gente quando fala em agricultura no Rio Grande do Sul, só para você ter assim mais ou menos como o que ela representa para o Brasil, é como eu já falei, o PIB agrícola do Brasil, 12,6%, certo, ele vem do Rio Grande do Sul. 12,6%. É um percentual alto. É um percentual alto. Dessa 27 unidades, né, doutor? O Rio Grande do Sul, no caso, ele é responsável por 70% da produção de arroz do Brasil. É muito alto. Ele é responsável por 15% da produção de carne. Grande também. Ele representa 12% da produção de frango do país, 17% da produção de suíno, 15% da produção de soja, 4% da produção de milho. Quer dizer, é um celeiro agrícola. E tudo isso aqui está impactado. O que aconteceu foi o seguinte: parte da safra, por exemplo, de arroz e soja já tinha sido colheita. Esse ano. Ele já ia preparar o solo para a próxima safra. Próxima safra. Mas aí, como tu falaste, Álvaro, está tudo comprometido. Por quê? Porque eles estão com dificuldade de adquirir insumos, porque as estradas estão todas bloqueadas. Eles estão com dificuldade de começar a preparar o solo, porque o solo está todo encharcado. E agora eles não têm previsão nem de quando que eles vão começar esse plantio da safra 2024, no caso 2025. Quer dizer, está tudo praticamente atrasado e sem uma perspectiva. E isso aí já impactou nos preços locais, porque, não sei se vocês saberam, mas o governo brasileiro, a União, liberou a importação de arroz da Indonésia ou da Tailândia, eu não recordo agora, justamente porque ele já sabe que isso aí vai impactar nos preços. Né? E aí, quando você fala impacto nos preços, você está falando de aumento de inflação. Isso. E conforme for a magnitude desse impacto na inflação, você pode até ter esse momento agora que o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros. Ele pode muito bem dar uma freada para esperar, ver o que vai acontecer para o futuro, porque a perspectiva de aumento de preço de alimento aqui no Brasil ela é real. Você está falando de preço de soja, de milho, que vai impactar na produção de outros alimentos, porque... Isso é preocupante, uma observação dessa. A partir do princípio que assim, 70% da produção do Brasil de arroz vem de lá. É um volume muito alto. É alto. Ele tá se falando praticamente, Álvaro, de 2/3 da produção brasileira. E você tem que levar em consideração que o arroz hoje, infelizmente, por uma necessidade. Então, é o prato principal da alimentação do brasileiro. Isso daí gera um impacto, porque vai aumentar o preço. Não pode, existe a possibilidade desse preço aumentar? Não só pode, porque logo quando começou essa tragédia no Rio Grande do Sul, existe uma bolsa de commodities em Chicago, nos Estados Unidos, que quando se fala em commodities agrícola, ela é a principal bolsa do mundo. Lá você tem a cotação do preço dos alimentos no mundo todo. Sim. Uma cotação, digamos assim, mundial. E logo quando começou essa tragédia no Rio Grande do Sul, essa tragédia natural, climática, você já teve um aumento nos preços da soja, um aumento no preço do arroz, um aumento no preço do milho, na Bolsa de Chicago. Só para vocês verem a magnitude que é essa situação. O impacto que é isso aí no Rio Grande do Sul. Agora, assim, em termos de indústria, o Rio Grande do Sul, Álvaro, ele tem 3 regiões que a gente pode considerar as principais regiões
industriais do estado, que é a região metropolitana de Porto Alegre, Certo. em Porto Alegre, Canoa, etc., o Vale dos Sinos e a Serra Gaúcha. Aí você está falando de produção de veículos, de máquinas agrícolas, de produtos de metal, de alimento, turismo, produção de vinho, peças para carro e etc. Essas empresas, elas são praticamente elas são a base do PIB gaúcho. O PIB gaúcho ele se concentra nessas 3 regiões praticamente. E segundo informações da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, esse acidente climático que teve lá atingiu 94,3% da atividade econômica do estado, justamente porque ela aconteceu nessa região, que é a região mais importante. Quer dizer, é praticamente toda a atividade agrícola, toda a atividade econômica do Rio Grande do Sul afetada por essa situação. Aí você está falando aqui de 23.700 indústrias e quase 500 mil pessoas empregadas. Quer dizer, é uma coisa assim... Há um risco de desemprego lá? Bem... Como é que essas indústrias vão segurar? Muitas delas foram fechadas no começo, né? No começo das enchentes, elas vão voltar a funcionar, claro. Agora, o que está se esperando é realmente as águas do Guaíba, da Lagoa dos Patos e dos rios que cortam essas regiões diminuir para realmente ver o que se pode fazer, ver o volume real dos estragos. Só para você ter uma ideia, agora que essas águas do Guaíba realmente resolveram baixar, eu acho que hoje atingiu o menor nível desde quando chegou ao pico da enchente. Já se estima lá no Rio Grande do Sul, Álvaro, a perda de 200 mil carros. Dá para imaginar 200 mil carros perdidos assim em questão de 20 dias? 200 mil carros eles estão estimando um prejuízo de 8 bilhões de reais. E é outra coisa, e a gente sabe, quem tem carro, quem tem seguro de carro, o seguro não cobre danos provocados por eventos climáticos. É 8 bilhões de prejuízo. E aí não está se falando só de carro usado, carro novo também, seminovo. O Rio Grande do Sul... Tem gente desses aí que não tem nem seguro. Exatamente. Sejamos bem honestos. O que tem não tem seguro climático e o que não tem, coitado, esse é prejuízo total. O Rio Grande do Sul tem 720 concessionárias de veículos, 300 foram atingidas, quase metade. É muita coisa. Se a gente parar para analisar a magnitude dessa tragédia, não só pelo ponto de vista humano, mas também pelo ponto de vista econômico, o Rio Grande do Sul tem um longo desafio aí pela frente para se recuperar como economia. É muito complicado. É porque muito está se falando em ajuda, a crise, mas a gente está analisando, Álvaro, agora, é questão econômica. É o efeito, né, do que aconteceu lá. Só erguer o Rio Grande do Sul. É um negócio que vai ser extremamente complicado, porque está se falando de 51 bilhões do governo federal, tudo bem, 51 bilhões para... E o ser humano? O cara que perdeu a vaca dele, o cara que perdeu todos os suínos dele, o cara que perdeu toda a plantação de arroz, como é que ele vai... E ele tem agora questões para pagar, que ele estava contando com a safra para pagar. Muito desses agricultores, o que eles fazem é financiar a produção e pagar o financiamento com a venda com o produto. Com a venda do produto. Só e que o próprio banco segura, né? O banco sabe, ele está acostumado a fazer isso. Não, pode ceder para o Álvaro, que ele é produtor de carne suína. Ele, tranquilo, aí injeta aquele recurso lá contigo, e tantos dias você vai pagar, tudo bem, você vai vender a tua carne, você vai vender teu produto. Eles financiam, no caso, a safra, né? Mas só que agora o próprio banco, ele sabe que ele não tem como cobrar uma pessoa dessa, porque o cara perdeu tudo. Não é porque ele não queira pagar, ele não tem como pagar. E ele não tem nem o que vender. Ele não tem nem o que vender. Tem muitos agora ele casos não tem nem o que vender, ele vai vender o quê? Ele perdeu o trator, ele perdeu a própria terra dele, ninguém quer, a propriedade dele, ninguém vai querer agora nesse exato momento. Ou se quiser, vai baixar muito o preço. Ainda tem isso, a especulação. Porque se você pensar que alojar novamente 500 mil pessoas não é uma tarefa fácil. Hoje em dia... São agora 580 mil casas. Eu estava escutando aqui uma matéria, quando eu estava vindo aqui para o estúdio, o governo já anunciando
a entrega imediata de 2.000 casas lá no Rio Grande do Sul, o pessoal que eventualmente teve sua casa perdida, que não vai ter como reconstruir, e o governo já lançando um programa para tentar comprar casas de pessoas que têm 2, 3 imóveis, que querem vender um, vender dois, para ver se compra, para alojar as pessoas que perderam tudo, porque é muito complicada essa situação. Você está falando aqui de 581 mil e alguma coisa. Está se falando de 2.000 casas. Resumo da obra, praticamente ficou 580 mil. Porque É muita 581 coisa, mil é muita coisa para ser feita, não tem a menor dúvida. Isso O vai próprio levar... governador do Rio Grande do Sul falou que o Estado precisa de uma espécie de plano Marshall para se reerguer, porque é praticamente construir tudo de novo. A gente está falando de construção de estrada, construção de aeroporto, tudo. construção de rua, construção de casas. Saneamento básico, tudo foi embora. Questão de saneamento básico. Toda a rede de esgotamento do Rio Grande do Sul, ela foi arrastada. Tá tudo para ser feito ou está novamente. entupido, porque foi uma tonelada de terra. Um dado da Confederação Nacional dos Municípios que estima que esses prejuízos no Rio Grande do Sul podem chegar a 9 bilhões de reais para se construir tudo isso. Só para você ter uma ideia, o aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, que é o aeroporto mais importante do estado, por onde entra praticamente Porto Alegre, 90% da capital. 80, 90% das pessoas que vão visitar o estado do Rio Grande do Sul. O Aeroporto está com uma previsão de ser reaberto só em setembro. Nós estamos em maio. Quer dizer, ele só chega no Rio Grande do Sul por estrada. E aí você vai ter que reconstruir as estradas novamente. Você vai ter que, por exemplo, as estradas que vão para essa região serrana de Bento Gonçalves, que são importantíssimas para uma questão de turismo. São as estradas que levam para Gramado, para Canela, Nova Petrópolis, está tudo... E a serra, elas são... tudo serra, exatamente. Ali, tudo caiu. Tudo precisando de reparos, e uma coisa que, por mais que você comece a fazer hoje, requer um determinado tempo, né? Aí você vê o setor hoteleiro de Gramado praticamente parado, hotéis fechando, restaurantes fechando, porque a pessoa não vai porque não quer, não vai porque não consegue chegar. E um detalhe, atingiu tanto que a possibilidade, ano que vem, tem a Chocofest, que é uma grande festa que tem lá no Rio Grande do Sul, a probabilidade dela não acontecer é gigantesca. Porque será que até março do ano que vem, que é mais ou menos o período da Páscoa, já deu tempo de recuperar? Não. Eles têm que ter um... Aquela região de Gramado, assim Canela, que é a região das serras. Eu acho o seguinte, o governo do estado do Rio Grande do Sul, com a prefeitura e a União, assim que existir as condições naturais para que essas obras comecem, elas têm que começar imediatamente. Imediatamente, porque porque é contra o tempo. É contra o tempo, justamente para você ter condições de... Porque para a economia se reerguer, ela vai precisar desse pessoal... do turismo, né? Que é importante para como é que tu vai escoar a tua produção? Como é que tu vai levar... Aí você tem que fazer as estradas para escoar a produção agrícola, para levar insumo para preparar o solo para plantar, para tentar tirar o que você ainda tem de produção de leite, de carne e levar para o mercado. Quer dizer, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande que o Rio Grande do Sul vai ter nos próximos anos. E tomara que dê tudo certo, porque é um estado muito legal. Eu gosto muito de visitar o Rio Grande do Sul, tem muitos amigos lá. Gosto muito de visitar a região de Bento Gonçalves, aquela área ali de produtora de vinho. Eu sempre digo que é o melhor lugar do mundo para se fazer a degustação de vinho, é aqui na Serra Gaúcha. Eu até comentei com um amigo meu que mora lá, que assim que o aeroporto abrir novamente, a forma que eu tenho de ajudar o povo do Rio Grande é fazer uma viagem para Bento Gonçalves e tomar umas garrafas de vinho para ajudar a economia local. Mas enfim, é esperar que as coisas realmente possam acontecer novamente. Eu acho que vai depender muito, vai ter que ser um trabalho muito forte de organização, de planejamento para ir recuperando essas estradas, as casas que foram perdidas, ruas, avenidas, hospitais, escolas, postos de saúde. É uma coisa assim meio que inimaginável, mas vai ter que ser feito. Álvaro Leix, mais alguma consideração? Não, eu só queria fazer uma observação para o ouvinte. Quando a gente pede a colaboração do doutor Aristides como economista, e ele por estar aqui na casa, é consultor, tem um conhecimento nessa colaboração, nós estamos fazendo uma reflexão do efeito econômico e com uma preocupação do que acontece atualmente lá nos nossos irmãos e essa expansão do que acontece lá em nível de Brasil. Estava vendo um dos materiais nossos de pesquisa para esse bate-papo, fala aqui que em relação ao Rio Grande do Sul, que é um estado importante no comércio exterior do Brasil, onde ele alcançou em 2023 a marca de 22,3 bilhões.
em exportações. Então, o Rio Grande do Sul, para nós, aqui no Maranhão, no Nordeste do Brasil, as pessoas visualizam, ele tem um potencial no comércio exterior. Aí exporta para os Estados Unidos, Argentina, Vietnã, México e tal. Né? E essa devastação, o que vai ser concretizado em termos do que vai acontecer, ainda está em construção os efeitos negativos, né, doutor Aristides? Quer dizer, então, é uma preocupação. Você que está aqui em São Luís, desculpe, porque esse equipamento é muito sensível aqui, eu vou me afastar um pouquinho. Para você que está aqui em São Luís, você que está aqui no estado do Maranhão, né, nessa reflexão que a gente faz, o tempo nos vai dar uma dimensão do efeito econômico para nós aqui nessa região também, né, doutor Aristides? É só o tempo, né? Exatamente, a gente tem que ver como é que vai ser da dimensão real. A dimensão real do que vai acontecer, por exemplo, em termos de PIB, só quando chegar no final do ano, ver os impactos que realmente aconteceu no PIB como um todo, por conta dessas perdas que o Rio Grande do Sul teve, tanto na atividade industrial como na, se o arroz vai aumentar, na atividade agrícola, no caso. Se o arroz também vai aumentar, a gente vai ter que esperar, grãos, né? A gente vai ter que esperar para ver como que serão esses efeitos. Aí você tem também essa questão fiscal, né, que eu já disse que eu acho que aquele arcabouço fiscal que foi pensado ano passado, que está sendo construído lentamente pelo governo Lula, eu acho que para esse ano já é muito difícil você pensar em zerar o déficit primário, muito complicado, porque o Rio Grande do Sul vai precisar de muita ajuda, o próprio governo já fala em 51 bilhões. É muito. Isso aí, claro, não pode ser levado em consideração agora quando você for calcular o déficit primário do país. Então, quer dizer, os efeitos negativos a gente já dá para perceber mais ou menos o que vai acontecer em termos de economia. Vai ter uma quer dizer, já é um caminho, né? Já é um caminho, percepção, né? O Rio Grande do Sul, ele vai voltar a se reerguer esse ano, mas esse ano eu acho que a economia, como já está previsto, ela vai encolher esses 2%, mas ela pode voltar a crescer em 2025, dependendo de como for essa retomada, esse planejamento de reconstrução do Estado, reconstrução de portos, aeroportos, avenidas, ruas, sistema de saneamento, escola, hospital, enfim, recuperar a infraestrutura do Estado, que é o ponto básico para recuperar a economia. Álvaro, maravilha. A gente só tem a agradecer. Hoje foram 2 entrevistas, doutor Valbert, um médico, e doutor Aristides Lobão, a gente falando sobre essa questão do Rio Grande do Sul. Doutor Aristides, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Para o nosso ouvinte, doutor Aristides, que está ligando ouvinte de rádio. Para o nosso ouvinte de rádio e também para os nossos amigos que estão pelas redes sociais. Doutor Aristides é consultor legislativo e é concursado aqui da Assembleia e está colaborando com a gente nessa reflexão para a gente ter uma compreensão um pouco sobre a questão do efeito econômico do que acontece lá dos fenômenos da natureza, aí entra o El Niño, entra a chuva e outros elementos que contextualizaram essa catástrofe lá, né, doutor? Com certeza. É isso. Obrigado, gente. Um abraço. Eu agradeço aí a oportunidade. Um abração, doutor. Saudações. Obrigado, um abração. Valeu. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, Brasil. Você acompanhou pela Rádio Assembleia o programa Em Discussão.